Oi, pessoal. Bom dia, Alckmin, João, Pedro, Luana. Bom dia, galera. Enquanto o pessoal vai chegando, né, eu vou passar o link aqui da lista de presença para vocês. Né, então, vão preenchendo lá a lista, tá? Bom dia, Luiz, Breno, Cairo, Luiz Paulo, Aninha, Luiz Emanuel. Então, vão preenchendo lá a lista, tá bom? Bom dia, Ana Sofia. Pessoal, já deixa eu dar os primeiros avisos aqui iniciais. Peguem o caderno de vocês, ou o fichário, né, folha 4, lápis, né, o que vai ser feito hoje na aula, né? Ao longo da aula, né, eu vou trabalhando aqui e vocês vão anotando aí os pontos principais. Anotem com caneta. Se errar, passa um traço, anota do lado, tá? Então, o tema de hoje da aula, como vocês estão vendo aí, é futurismo, né? A gente está aqui dentro dos movimentos de vanguarda, lembrando que movimento de vanguarda é tiro e queda para cair no Enem, né? O que vocês devem sempre ficar atentos, né? Características da obra, período, né, do movimento artístico, né? Como a gente está falando aí das vanguardas europeias, iniciou-se ali no final do século XIX, né, até meados do século XX, né, porque a partir ali de 1950, dos anos 60, a gente já tem arte contemporânea, que é o que a gente estudou lá no primeiro e segundo bimestre, né? Então, esse ano eu fiz um pouquinho diferente a dinâmica, né? Eu comecei os estudos pelo que a gente tem de atual, que é a arte contemporânea, e agora a gente está regredindo, né? E chegamos na arte moderna, né? O modernismo, também conhecido como movimentos de vanguardas, né? Que surgem na Europa e se espalham aí ao longo de vários continentes, tá? Bom dia, Laís, bom dia, Gustavo, né? Bom dia, Nicole, Giovana Pereira, Guilherme Lorenzo, Larissa Barros, Vitória, Rebeca, Sudário e Ellen, Laurinha, Larissa Lacerda, Yasmin, Ana Luísa Porto, né? Então, bem-vindos. Manda a galera aí acordar, gente, né? Ah, detalhe, eu vou chamar vocês hoje conforme a lista ali que foi preenchida, né? Então, preencham seriamente a lista de presença, tá? Vou mandar aqui o link novamente. Depois que eu iniciar a aula, né, eu vou dar uma pausa e envio o link novamente. Né? Então, já fica aí em mãos com caneta, o fichário, uma folha aí para anotar. Ao longo aqui da aula, vocês vão anotando os pontos principais, né, o que chamar ali a atenção, tá? Como se fosse tipo um mini resumo do que está sendo falado. Tem que ser feito agora, ao longo da aula, porque eu vou parar num dado momento e vou chamar alguns alunos para mostrarem o que anotou, né? Isso é uma forma, né, de vocês ficarem mais atentos à aula e de ver que vocês estão, de fato, acompanhando e prestando atenção e não desempenhando aí outras atividades na hora da nossa aula, né? Então, vamos ter respeito, né? Então, esse momento é um momento nosso aí sagrado de cada um, é o momento da aula, tá bom? Outra dica, né? Quarto bimestre hoje aí, iniciando, na verdade começou semana passada com o Geek, né? Geek Test. Fiquem atentos, façam todas as atividades com zelo, não é de qualquer jeito. Postem, né, no portal, nos prazos, nos horários, né? Alguns alunos que ficaram comigo de recuperação, né, boa parte desses alunos deixaram de fazer as atividades, que é o equivalente à nota da P1. Né? Até ficaram com nota boa ali na P2, na prova mesmo, né, no simulado, porém não fizeram as atividades. Né? E, gente, a atividade é algo sério, né? É algo que vai testando o seu conhecimento, né?
eu sou muito aqui de pedir, às vezes, o mapa mental, porque o mapa mental, ele é um resumão do todo que a gente apresentou, né, em pontos principais, né, e é uma forma de estudo para o Enem, tá bom? Miguel, é muito simples, você vai fazer a anotação, né, vai ligar a câmera e mostrar as suas anotações. Eu só quero ver as anotações. Se quiser falar alguma coisa, tranquilo, né? Ou só mostrar, né? Tranquilo. Se quiser, tipo, eu achei muito interessante tal parte, eu até anotei aqui, né? Mas é mais mostrar o que está sendo anotado como ponto principal. Não tenha desculpa de falar, eu gosto de anotar depois. Não, vai ser mostrado agora, tá? Então é como se fosse uma atividade ao longo da aula para desenvolver. E aí eu vou querer ver que é como se fosse o visto, tá bom? Essas anotações, depois vocês vão postar elas no portal, em PDF. Leandro, eu gosto de organizar. Eu gosto de fazer um mapa. Beleza, mas para agora, se eu chamar, eu preciso ver essas anotações iniciais. Até para postar lá no portal, se você já quiser colocar em forma de mapa mental, tranquilo, mas se quiser postar as anotações a seco ali, tranquilo também, né? É um registro, né, que vocês estão prestando atenção aí nas aulas, tá bom? Esse conteúdo, como todos os demais, se encontra aí no livro de vocês, né? Bem no início, né? Porque começamos de trás para frente, né? Aqui, ó, futurismo, né? E o conteúdo aqui é bem breve, mas eu ampliei um pouquinho, né? Que eu acho importante. Afinal de contas, é conteúdo aí do Enem. Então, vamos lá ao movimento futurista. A primeira vanguarda que nós estudamos, né? Foi o cubismo, né? Com o Pablo Picasso ali representando o movimento. E agora a gente chega no futurismo. O futurismo, na verdade, ele é considerado uma das primeiras tendências, né? Um dos primeiros movimentos artísticos. O interessante é que você lê um livro ali de arte, né, de crítica, ou que vem falando ali da teoria, você encontra o fauvismo como primeiro. Em outros, você encontra o futurismo, né? Então, pelo nosso livro, ele coloca o futurismo como um dos primeiros movimentos. Né? Mas isso aqui, na verdade, para mim é o de menos. Porque, como eu falei para vocês, no Enem, ele não vai cobrar se ele é o primeiro, se ele é o último, né? Mas a ideia das características, né? Os valores que estão agregados ao movimento. Então, o futurismo, ele surge, né, no dia oficialmente, né, falando, né, porque é publicado o manifesto. O que é o manifesto? O manifesto são as orientações, né, onde contém ali as características do movimento, aquelas pessoas que querem seguir o movimento têm que se adequar àquelas regras, àquelas normas. E aí, no dia 20 de fevereiro de 1909, a gente tem a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti, né? Então, ele faz essa publicação no jornal francês, Le Figaro, né? Olha aí o jornal, lá embaixo ali tem, ó, Le Futurie, né? Nem sei se é essa pronúncia, eu não pesquisei a pronúncia certinha, né? Mas vamos lá. Então, o slogan do primeiro manifesto futurista, que era voltado para a área da literatura, né, da poesia, era, abre aspas, liberdade para as palavras, fecha aspas. Vamos lembrar que a gente está no início de um século aqui, né, no século XX, então a época, né, moderna, né, o modernismo, né, as cidades se modernizando, né, novos meios, né, como o concreto, o cimento, a eletricidade, o movimento, né, pela ideia do dinamismo. Então era tudo novo. Era uma sociedade que respirava a vida moderna. E o slogan, né, ali na literatura, como eu falei, era liberdade para as palavras. Temos uma Primeira Guerra Mundial, né, que se inicia em 1914. Observem que é um movimento artístico que inicia em 1909, mas continua existindo.
né? Não é à toa que a gente tem ali, né, ao lado, essa publicação é do New York Times, né, de um avião que tem um símbolo ali que vocês já devem ter visto, né? Então, nós temos essa celebração do novo, né? E o avião era algo novo, veloz, né? A ideia da mecânica ali inserida, né, no todo. Então, o movimento futurista celebrava essa vida moderna, celebrava a velocidade, a era mecânica, a eletricidade, o dinamismo e também a guerra. Se a gente for observar, né, é um movimento assim com características bem perigosas, né? Porque agora, passando aqui o slide, vocês vão ver algumas características e que beiram um pouquinho algumas ideias do nazismo, infelizmente, né? Era um movimento que rejeitava a ideia da moral, do moralismo, rejeitava o passado, então era necessário apagar o que já se passou e construir o novo. Pregavam, para vocês terem uma ideia, até a demolição de museus, de prédios antigos, que tinha que sair aquela arquitetura antiga e tinha que ter uma arquitetura nova, moderna. Olha a ideia deste movimento, gente. Muito contraditório até com todos os movimentos artísticos, né? Apresentava um novo tipo de beleza, né, como eu falei já lá atrás, baseado na violência, né, na velocidade e na elevação da violência. Olha como este movimento representa um pouquinho já as ideias ali do nazismo, né, contidas. Considerava a guerra, olha aí, como forma de higienizar o mundo, porque apagava o que se tinha de antigo e eu tenho o novo, o moderno. Na literatura, a linguagem era de forma espontânea, as frases, muitas das vezes, fragmentadas, a ideia era exprimir velocidade, né? E eu tenho aqui o iniciador deste movimento, né, que é o Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, né? Olha um pouquinho da vida dele aí, da biografia, né? Ele era editor, poeta, escritor, jornalista, ativista político, estudou direito também, né? Ele foi o iniciador do movimento, né? Como nós vimos anteriormente, né? Publicando aí no jornal Le Figaro, né? O Manifesto Futurista, né? Voltado ali para a área da literatura, tá? Ele é um italiano, né? Nascido em Alexandria, né? Na cidade egípcia de Alexandria, né, e um dos principais ali, né, vanguardistas do século XX. Tem passagem, né, por Paris, por Pádua, Gênova, né, estuda direito, estuda artes, né, então ele é uma pessoa ali que sempre voltado para as questões intelectuais, né. Para ele, né, a nova arte, a arte moderna, né, o futurismo tinha que expressar o dinamismo, a movimentação, né, a energia dessa sociedade moderna industrial, dessa sociedade nova que se inicia. E ao lado direito temos uma obra dele, intitulada, né, de... Gente, eu perdi o nome da obra. Lá vai agora. A ideia da obra, eu vou pegar o conceito da obra, né? E essa obra, ela, se eu não me engano, ela não tem no livro de vocês, tá? Depois eu pesquiso direitinho, porque me fugiu agora o nome da obra, tá? Ela mostra, observa aí a ideia, né, do espiral ali em metal. O metal já é um material novo da indústria, né? As molas, e dá a ideia de movimentação do espiral, né? Então, observem aqui, né? Parece uma engenhoca, né? Uma máquina, né? Então, é essa a ideia desse movimento voltado ali para as artes. Nessa obra, aqui, o Funeral, né, do anarquista Galli, nós temos a ideia de movimentação, os corpos, né, parece que estão em movimentos meio inclinados
passa essa ideia de movimentação. Né? O Carrà, que é o artista responsável, ele vem de uma família já de artesãos, né? Então já tem a arte ali inserida no seu contexto. Né? Inicialmente, nos primeiros anos, né, ele se torna ali decorador de grandes murais, né? Vamos lembrar lá da Guerra e Paz, que nós vimos no bimestre anterior, né? Então, a ideia do mural, né, grandiosos. Ele estuda na Academia de Belas Artes em Brera, né, no ano de 1906 e 1908, e é nessa época, como estudante, como aluno dessa academia, que ele entra em contato com Umberto, né, Boccioni, e junto com Russolo, o Bala e o Severini, eles vão publicar o manifesto técnico da pintura futurista. Então, olha lá, 1909, publicação do Manifesto Futurista, literatura, poesia. 1910, publicação do Manifesto Futurista, né, técnico, voltado para as artes plásticas, para a pintura. O próximo artista que eu trago para vocês é o Giacomo Balla, né? O Giacomo, ele trabalhava com essa coisa do croma, né? Das cores cromáticas, né? As cores, a graduação das cores, a galera aí que faz técnico, né? Em processos gráficos ou comunicação deve ter estudado um pouquinho sobre essa questão do croma, né, das cores cromáticas, e o Giacomo, ele traz, né, ali essa ideia da movimentação também, né, quando eu falo dinamismo, eu estou falando movimento, a obra, ela imprime algum tipo de movimento, né, enquanto eu olho, e observe que é uma obra bem desnaturalizada, né? Bem mais abstrata a obra dele. Enquanto na anterior, do funeral, né, nós conseguíamos visualizar os corpos. Aqui não, eu tenho uma obra totalmente abstrata, mas observem que esse contorno que ele cria, né, na obra, na cor preta, ela vai adentrando como se fosse um espeto na cor azul. E observem a graduação de cor, né? Começa ali do branco, a gente tem os tons cinzas até chegar ao preto. O azul, ele começa também no branco, vai ficando mais clarinho, um azul claro, até ficar um azul mais escuro. Né? Então, ele trabalha, né, com formas, né, como vocês podem ver aí, formas mais abstratas, né, a ideia da incidência da luz, que dá essa tonalidade, né, de graduação das cores. Tá? Ele nasceu na Itália, né, em 1871, e em 1910 declara oficialmente a sua filiação ao Manifesto Futurista. Né? Vai morrer ali no ano de 1958 na Itália também. Tá bom? Então, prosseguindo aqui. Boccioni Umberto, né, um dos grandes teóricos também do futurismo, ele é um dos pontos principais, né, da obra dele, né, em especial, como todos os artistas aí, né, a ideia de movimentação. E ele traz aqui esse tumulto na galeria de 1909, né? Olha aí a aglomeração, né? Ô, saudade de uma aglomeração. Mas é um tumulto, né? E ele representa, né, este tumulto, né? E observa que os corpos mais à frente, alguns parecem até meio que se equilibrando, dá essa noção de movimentação. Né? Ele vai trabalhar com o Giacomo Balla no estúdio dele, né? Que o próprio Balla ali montou, no ano de 1998, 1902, ou seja, para ele foi uma grande aula, né, de arte, conviver no estúdio, né, aprender com o Giacomo Balla. Em 1907, ele vai para Milão, onde Milão recebe as influências do Marinetti, né, e lança, né, junto aí com o Marinetti, na verdade, o Manifesto Literário. E, assim como
uma das características do movimento futurista, né, a ideia, né, de exaltar, né, a tecnologia da época, né, da era moderna. Tranquilo, galera? Pode prosseguir. Uma coisa interessante na obra dele, né, é que ele vai lançar o Manifesto da Escultura. Olhem as datas. 1909, relembrando, Manifesto da Literatura. 1910, Manifesto das Artes Plásticas, voltado para a pintura. E 1912, o Manifesto voltado, né, para a escultura. Então, observa aqui, né, com Marinette, depois o Manifesto da pintura e agora com Boccioni o Manifesto futurista da escultura. E observem que o metal, né, sendo utilizado, né, esse personagem com um pé na frente e outro atrás, esse personagem meio robótico, né? E observem que esse pezinho para frente e o outro ali para trás dá exatamente essa ideia de movimento. E observem que parece que o vento bate nesse personagem que é metálico e parece que esvoaça esse metal, né, que parece que dá continuidade. Né, e o nome da obra se chama Formas Únicas da Continuidade no Espaço. Os principais materiais utilizados para a escultura futurista era o que estava ali no momento, né, sendo lançado pela indústria para essa vida moderna. O vidro, até a madeira era utilizada, cimentos, tecido, lâmpadas elétricas. Aqui vocês veem na obra o metal, né, transformado em escultura, também sendo utilizado. Inclusive, essa obra aí é a obra que eu mostrei, que está lá no livro de vocês, né? E aí vocês viram que o livro de vocês sobre o futurismo, ele traz só uma página e bem pouquinho, né? Então, aqui eu tentei ampliar um pouquinho mais, trazendo mais obras para vocês. Outra obra dele, A Cidade Levanta, de 1910, é uma obra bem abstrata, mas a gente consegue ver ali, lá ao fundo, parece que uma cidade ali em chamas, né? À frente parece que é um cavalo ali furioso, derrubando uma pessoa, enfurecido, dá a ideia de caos, de movimento. E olha o textinho aqui no tópico 2 que ele nos traz dessa obra. O caos e o movimento na peça se assemelha a uma cena de guerra, pois a guerra foi apresentada no Manifesto Futurista como o único meio para o progresso cultural. Uma dica no Enem, gente, caso venha aí transparecer, é essa alusão, né, essa analogia que eles podem fazer do futurismo com a Primeira Guerra, com o nazismo, né? Então, é muito parecido as ideias, né? Se destrói museu, aniquila, porque aquilo lá, aquela construção é antiga, é velha, a gente tem que construir prédios novos, né? Que se assemelhem com essa atual moderna sociedade. Aqui em cenas dos próximos capítulos, na verdade, vocês já viram, né? É a obra Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, né? E que foi apresentada no bimestre anterior. Essa obra aqui é lá no MoMA, como eu havia falado, eu tive o prazer. E aqui eu vou fazer uma pequena revisãozinha do cubismo, né? Que foi a primeira tendência. Só relembrando, Manifesto futurista, cubista, né? Também é lançado, né? Ali junto com as obras As Senhoras de Avignon, né? Eram senhoritas mesmo de uma rua ali, né? Que servia para prostituição.
E o Picasso retrata essas damas, né, essas senhoras, né, com seios, né, desnudas, e aí a gente tem total abstração, né, não é o natural, né, então a gente já por essa obra, só relembrando, né, a gente vê aí a geometrização das formas, os volumes, né, tomam novas proporções, e a arte africana estava muito presente, se espalhando aí, né, pelo globo, né, em especial, né, por toda a Europa, chegando até os Estados Unidos, e o Pablo Picasso faz uma referência às máscaras, né, da África, né, porque essas mulheres, se vocês observar o rosto dessas duas que estão aqui mais à direita, remetem a essas obras. Os percussores, né, do cubismo, né, é o Pablo Picasso, George Braque. Aqui só relembrando, né, o quadro Guernica, que nós temos ali o vilarejo, né, que foi bombardeado no período da Guerra Civil Espanhola pelo o então militar Franco, né, Francisco Franco, que manda, como é que eu posso falar? Que manda mesmo que esse vilarejo meio que seja exterminado. O vilarejo do Guernica não tinha nada a ver com a guerra, estava muito tranquilo, mas infelizmente essa bomba é lançada e o que a gente vê aqui na obra do Picasso é essa referência ao horror, né, aos destroços, né? Então o Picasso ele retrata pedaços de pessoas, né? Então essa ditadura franquista, né, acaba atingindo aí esse pequeno vilarejo no dia 26 de abril de 1937. Nós vemos aí o touro muito presente nas touradas, que dá a ideia de força, e às vezes essa força dessa destruição, mas pode simbolizar a força também desses cidadãos, né, que foram aí prejudicados com a bomba, mas que precisam se reerguer e ter força. A mãe segurando o filho ali, né, nos braços, o filho morto, lembrando a ideia da Pietà. Então, observa o tanto que foi dolorido e sofrido, né? Aos pedaços, cabeças, mãos, né? Nós temos, como foi explicado, o cubismo analítico, que é o de mais simples interpretação, e temos o cubismo sintético, que já agrega, né, ali, né, os elementos dessa vida moderna, dessa nova vida industrial, né, então são utilizados recortes, né, de jornais, madeira, também vidro, né, assim como a gente viu lá no movimento anterior. E aqui eu tenho o violino jarro do Braque, né, e aí observem que há uma total fragmentação, né, os fragmentos, parece que são vários, um quebra-cabeça que forma, né, por isso que fragmento, né, da ideia de quebra-cabeça, para ficar mais fácil para vocês o entendimento, forma esse jarro que está ali, né, mais ao centro. Obra de 1910. E nós temos alguns artistas que vão conviver na Europa, vão viver na Europa, que acabam trazendo um pouquinho, né, das características de alguns movimentos. E a Tarsila, que nós estudamos lá, né, na semana de 22, com o Abaporu, movimento antropofágico, né, traz um pouquinho das referências do cubismo, né, a questão do volume, das formas, né. E é isso, meu povo. Tranquilo aí para vocês? Essa chuvinha dá um soninho mesmo. Mas bem melhor do que aquele calor insuportável que nós estávamos vivenciando. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem a lista de presença. Quem não respondeu ainda. E depois eu já volto. Né, quem quiser ir finalizando também as anotações, esses slides depois ficarão disponíveis na biblioteca para o estudo aí do Enem, tá bom?
Então, deixa eu pegar aqui o link novamente. Está aí o link. Vão finalizando aí os últimos trabalhinhos, os detalhes aí das pontuações que vocês fizeram. Leandro, então, só relembrando, se eu quiser, acho que eu vou. Se eu quiser fazer um mapa mental e publicar o mapa mental lá no portal, posso, em vez das anotações? Pode. Mas como você já foi fazendo as anotações ao longo aqui da aula, pode postar do jeitinho que tá, posta em PDF, tá, gente? Salvem os arquivos em PDF, coloca o nome de vocês direitinho, a turma, no papel, tá? Então, vão aí finalizando os últimos detalhes do material para vocês começarem a mostrar. Eu vou mandar já o link, eu vou chamando vocês de forma aleatória, né? Liga a câmera e mostra a atividade. Se você nem quiser aparecer, não precisa, não vou obrigar, eu quero ver a atividade, tá bom? Esse aí é o link, né? Giovana, copia ele, manda para o seu WhatsApp e tenta abrir pelo WhatsApp que dá certo. É uma estratégia que alguns alunos também que não conseguiram abrir fizeram, mas engraçado que a grande maioria conseguiu abrir. Esse link aqui, de novo, é o da sala, tá? Então, na hora que eu chamar vocês, abre a câmera e mostra as anotações. Pessoal, a atividade ela vai ficar aberta, tá? Até as 18 horas de hoje, tá bom? Então, os alunos aí que já fizeram ao longo da aula, as anotações conforme eu solicitei, né, já pode, na hora que eu abrir, meio-dia, né, eu abro ali para vocês postarem, tá bom? Então, vamos lá. O escolhido ou a escolhida do momento é Laís Alves. Laís já pode acessar o link. O próximo ou a próxima será a Camila dos Anjos. Laís e Camila podem ir acessando. A Lívia está aqui, a Júlia também já pode ficar aí, que eu chamo vocês na sequência. Luiz Paulo também, né? Então, já pode ficar aí, Luiz, Laís.
Cadê Laís? Sumiu. E Camila dos Anjos. Luiz Paulo, enquanto a Laís está tentando entrar, mostre para mim as suas anotações. Oi, Luiz. Oi. Tudo bem? Ó, notou bastante coisa, hein? Pouquinho. Ó. Tem algum ponto que você destaca, que você achou interessante? Não quero comentar, não. Achei meio agressiva essa arte deles, mas não quero comentar. É bem agressivo. Essa imagem que tem no fundo, que está aparecendo, se chama o automóvel. O automóvel é um dos símbolos, né, da época moderna, né? E aí a gente tem essa imagem ali, ó, atrás aí das nossas imagens. Tá, ok. Eu também achei bem agressivo o movimento, né? Valeu, Luiz. Obrigado. Camila já está aqui. Vou chamar a Camila, então. Camila, pode mostrar aí as suas anotações. Oi, Camila. Oi, bom dia. Bom dia, ótimo. Notou também bastante coisa. Tem alguma coisinha que você queira destacar, que te chamou a atenção? Sim, as obras deles são bem modernistas, né? Todo o movimento cubismo também retrata geometrias. Eu achei bastante interessante. Certinho. Um dos pontos, né, que a gente colocou lá na aula elas, como é que eu posso falar? Exaltava, né, essa vida moderna, o automóvel, como a gente tem ali no fundo, né? E algumas colocações aí que foram feitas. Obrigado, Camila, pela participação e De pelas nada. anotações. Né? Felipe do Carmo. Então, né, você falou que as suas anotações são feitas em cima dos prints, né? E aí, como eu te falei no início da aula e reprisei, né, vocês precisam ir anotando, né? Então, essa era a atividade de hoje. Eu vou anotando já os pontos principais, tá bom? Por isso que eu pedi para não aguardar o slide depois. Ele vai ficar disponibilizado para estudo. Mas agora a atividade da aula era essa, que era para trabalhar a ideia da atenção, tá bom? Laizinha, tá aí? Eu tô te ouvindo. Ouvi um oi. Aqui, bom. Só não tô vendo a imagem, mas estou te ouvindo. Aí, algum ponto que vocês queiram destacar? Tá me ouvindo? Nem sei. Faz o seguinte, mostra o que você anotou e pontua o que você achou mais interessante, porque a imagem, ela tá travando. E aí você pode... Isso. E Ótimo. O áudio tá meio ruim, mas tranquilo. eu pontuei. Deu... Eu pontuei. Tá tranquilo. Valeu já, Laís. Depois posta lá, tá bom? Obrigado. Júlia, melhor falando. Júlia, você é a próxima, cadê tu? A Júlia e não a Júlia, né? A Júlia, ou Júlia com G. Próximo aluno, então, ali, vamos ver. Felipe Caetano. Felipe Caetano informou que fez as anotações direto ali no Excel, né? Não tem problema, compartilhe a tela, tá bom? Júlia e Felipe Caetano.
Júlia, Felipe Caetano. Outra pessoa que eu gostaria muito de ver as anotações, Larissa Lacerda também. Tá? Deixa eu até anotar aqui a ordem. Então, a gente tem a Júlia, o Felipe Caetano, Larissa Lacerda. Filipinho, já está aí na tela. O que temos? Aí. Ah, acabou que você anotou no caderno? Esse aqui é um. Tá dando pra ouvir? Sim. Então, esse aqui é um compilado de um monte de matérias de arte que eu tô desenvolvendo para estudar pro Enem. Aí eu escrevi aqui no meio algumas observações. Eu peguei rapidinho porque eu tô indo trabalhar agora e escrevi aqui no meio do resumo para eu poder estudar. É isso. Sim, Felipe. Tá bom, obrigado. Júlia? Oi, Júlia, tudo bem? Oi, eu anotei aqui. Eu Hum. anotei bem breve, bem resumido, o que cada um faz, cada artista e a sua principal característica. E no início Alguma eu coisa te coloquei bem chamou mais geral. atenção? Nas obras, em específico, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi quando você apontou que traz muito a ideia do nazismo, o que vai começando as ideias, eu achei bem pesado. Sim, né? Infelizmente, né? E a gente tem na Itália, né? Vamos lembrar lá do Mussolini também, né? Infelizmente, essa ideia de pregar a destruição do passado é como se você estivesse apagando o que foi feito, né? E a história, né? A gente não pode Exatamente. apagar. E a ideia deles era destruir os prédios antigos e construir prédio novo, né? Mas tá certinho. Obrigado, Júlia. Larissa Lacerda é a próxima. Onde está Larissa Lacerda? Larissa, se manifeste pelo chat ou entre na aula. Larissa, vou ter que lançar uma falta, porque parece que não está assistindo a aula. Próximo aluno. Vamos lá. Sudário. Sudário, pega lá o link da aula, entra, mostra aí o que você já fez de anotação. Sudário, pessoal, essas pessoas que eu estou chamando, que nem pelo chat está falando, respondendo, significa que não está assistindo a aula, né? Então vou repassando os nomes para a Andréia tomar as providências, tá? Então vamos respeitar o nosso horário de aula, participar, né?
Sudário. Abraço, Alckmin, bom trabalho. E aí, Sudário, tá bom? Opa, bom dia, tudo bom? Joia. Essa técnica aí do boné que eu uso quando meu cabelo tá bagunçado, Isso. o bonézinho tá ali do lado também. Não dá tempo de arrumar. Vamos lá, então. O que você tem aí de anotação? O que te chamou mais atenção desse movimento futurista? Ó, bastante coisa. O que você destaca aí de mais importante que você anotou? Que você achou, assim, que chamou mais Uai, atenção? eu achei interessante a característica, né, do mundo futurista, né? É bem interessante a característica dele. Você fala ali a ideia de apagar com as coisas antigas, destruir no passado. Isso mesmo. Tranquilo. O Felipe está mandando mensagem aqui. Relaxa, Felipe, tá tudo tranquilo. Sudário, brigadão, bom demais vê-lo, nem que seja aqui pela câmera. Né, abraço aí. Tchau, tchau. Pessoal, então, vamos encerrando aqui. A tarefa vai ser aberta, né? Vão finalizando aí as anotações de vocês. Vai ficar disponível o slide lá na minha biblioteca, para quem está estudando, se preparando para o Enem. Lembrando que a dica é: foquem nas características, período do movimento, tá? Principais artistas e principais obras. Esses aqui que eu trouxe hoje seriam aí os principais. Mas vamos supor que eles coloquem uma obra lá de um artista que a gente não viu, que são diversos artistas, né? Você vai pegar pela data da obra, que eles sempre colocam, então você já vai ter uma ideia. Isso aqui já é dica para o Enem. Então, ali, 1910, isso aqui já é modernismo. Características, você vai olhar a obra. Olha aqui, tem traços, né, ideia de movimento, dinâmico, automóvel. Isso aqui eu acho que está aparecendo futurismo, aqui tem algumas características. Então, aí você vai matando a questão, né? Você vai se organizando ali pelos detalhes da questão. Né? Eu sempre falo, as questões de arte fazem diferencial no Enem. Né? Então, a galera ali geralmente fica muito focada, né? Matemática, física, que são, lógico, todas importantes, né? E às vezes esquece um pouquinho das artes, mas são as 4, 5 questões que fazem ali diferença e aumentam a tua pontuação. Porque as questões de artes, gente, todas são de nível intermediário, né? Mediana para difícil, ou seja, valem muitos pontos elas. Né? Então, fiquem atentos às características do movimento, período, porque nisso você ali já mata a questão no Enem, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês. Sexta-feira, 8 horas a nossa aula, hein? Acorda cedo, põe o relógio para despertar. Tem novidades aí para vocês na aula de sexta também, de projetos de aprendizagem, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês, né? Vamos encerrando aqui a transmissão. Abraços e até logo.